Alguns chamam Bolsonaro de populista, outros Lula de populista. O ex-presidente americano Donald Trump também já teve esse adjetivo vinculado à sua imagem. Maduro na Venezuela e seu antecessor Hugo Chávez, a mesma coisa. Muita gente tem dito que o mundo passa por uma nova onda populista, mas ao mesmo tempo parece que usam o termo populista para classificar uma variedade muito grande de políticos que não tem tanto em comum entre si. Então, o que é o populismo? É uma classificação válida de movimentos políticos? Estamos passando mesmo por uma nova onda populista? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. O termo populista é realmente usado de modo inconsciente, o que faz com que defensores de movimentos populistas enxerguem essa classificação como nada mais que uma tentativa de deslegitimar esses movimentos por seus adversários. Mas apesar da banalização do termo, ela é uma classificação válida, apesar de, em alguns casos, possa ter sido mal usada. De acordo com o cientista político Paul Taggart, esse é um dos termos políticos mais largamente usados, mas mais mal compreendidos do nosso tempo. Deixou de ser uma classificação para ser um modo pejorativo de se referir a adversários. Mas por que ser chamado de populista se tornou tão impopular? Bem, eu já explico isso por aqui, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu lhe convido para assistir outros vídeos que a gente tem por aqui. Se você ainda não está inscrito, já aproveita e aperta esse botão vermelho aqui embaixo para se inscrever. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e o seu comentário. O populismo acabou se convertendo numa classificação que engloba movimentos que estão dentro dos limites da democracia, mas que apesar disso iriam numa direção que movimentos democráticos não deveriam ir, subvertendo os valores democráticos em si. É esse o significado mais comum de populismo hoje, de uma forma de degeneração da democracia que ganha popularidade através de uma narrativa com certo tom conspiracionista, onde o povo é retratado como virtuoso, mas enganado por grupos minoritários dentro da sociedade. Esses grupos minoritários seriam os responsáveis por todos os problemas que o povo passa. Sem eles, a nação seria próspera e nada impediria o progresso. O problema seria que esses grupos mantêm esquemas que corrompem toda a sociedade, das elites econômicas a intelectuais, de juízes a professores. De um modo ou de outro, cientes ou não, todos aqueles envolvidos com o Estado, direto ou indiretamente, contribuiriam para a manutenção dessa corrupção que oprime a maioria virtuosa e beneficia uma minoria corrupta. Daí você pode dizer, mas Pedro, não é possível que situações como essa ocorram, que haja uma minoria corporativista que se beneficie das políticas públicas que as privilegie? Não é até mesmo algo que vemos no Brasil? Minorias bem organizadas, favorecidas por um Estado patrimonialista? Sim, essa situação em que uma minoria se beneficia às custas de uma maioria não é nada fantasiosa. A mentira do populismo não reside aí, mas na solução que apresentam para esse problema. Para o populista, todos os problemas de uma nação se resumem a uma questão moral em que os virtuosos, que são a maioria, estão desprovidos de poder e os corruptos, que são a minoria, possuem poder. Essa minoria pode ser tanto a elite política, a elite econômica, a elite intelectual ou até mesmo estrangeiros ou minorias étnicas que seriam favorecidas mais do que os cidadãos naturais da pátria. Tudo isso poderia ser resolvido, então, com a concentração de poder no único indivíduo ou em poucos indivíduos, que esses sim seriam virtuosos e representariam a vontade do povo diretamente. O líder populista seria capaz de reverter a condição de corrupção e opressão pela qual a maioria vive, se concentrar poder suficiente a ponto de ignorar a lei e todo o aparelho institucional que beneficiam a minoria corrupta. A ideia é que o líder populista é não só um virtuoso, mas o único canal direto entre o povo e o poder. Todos os outros canais são indiretos e propensos à influência da minoria corrupta e poderosa. É assim a imagem do populista hoje, e descreve muito bem alguns personagens. Mas o problema é que, em alguns casos, adversários usam dessa imagem para acusar políticos erroneamente de populistas, quando muitas vezes esses supostos populistas apenas criticam alguma forma de pensamento. Julgar alguém assim apressadamente como populista pode ser especialmente injusto, caso a pessoa acusada não afirme que o único modo de consertar o elitismo e patrimonialismo seja concentrando o poder em suas mãos. Então, não dá para se contentar com essa definição de populismo, que é a mais comum, mas não é a mais precisa o suficiente. É bom, então, contarmos com a precisão das análises de especialistas. Giddens, talvez o sociólogo mais influente desde o fim da Guerra Fria, afirma que o populismo é uma consequência direta da globalização. Apesar da globalização fazer ganhos inéditos em produtividade, trouxe também incertezas,
pois hoje aquilo que ocorre a milhares de quilômetros de distância nos afeta profundamente. Nosso cotidiano é abalado fortemente por eventos ocorridos em países distantes, os quais individualmente não temos nenhuma relação e talvez nunca sequer cheguemos a conhecer. Crises e guerras, como o caso da invasão da Ucrânia ou a pandemia que se originou na China, afetando o cotidiano de brasileiros que não conhecem ninguém nesses países e nunca irão conhecer ou fazer transações com eles. Essa situação, quando parece que não temos controle daquilo que está no nosso cotidiano, gera incerteza e um certo senso de impotência, o que é bastante contraditório, pois podemos ter chegado ao ápice histórico da democracia representativa, onde em tese é o povo quem detém o poder, mas ao mesmo tempo a população sente que tem menos poder de decisão sobre suas próprias vidas. A democracia representativa é o tipo de governo onde o povo escolhe representantes e não exerce a soberania popular de forma direta, mas indiretamente através desses representantes e de um conjunto de normas e de uma Constituição. E o que acaba levantando suspeitas é essa representação do povo. O povo pode até estar ok com a democracia, pode até desejar a democracia, mas ao mesmo tempo rejeitar essa representação quando ela não garante um senso de que o desejo do povo está sendo realmente atendido. E o populismo seria gerado dessa situação aparentemente contraditória, quando uma democracia o povo sente como se estivesse completamente alheio às decisões que vão afetar seu cotidiano, sendo que deveria ser exatamente o oposto. Mas é isso, é sobre sentir-se alheio, não necessariamente sobre estar alheio de fato. Mesmo em democracias robustas, populistas podem surgir em alguns momentos, em maior ou menor grau, como quando crises surgem, mesmo crises às quais o governo não tem muita responsabilidade, porque crises geram a sensação de impotência na população. Então, o populismo nasce da democracia representativa e em crítica a ela. É a desconfiança de dentro da democracia que dá força ao populismo. Mas beleza, já deu para entender de que situação o populismo nasce, mas qual a definição mais precisa de populismo? Afinal, o que é ele de fato? Takis Pappas, um dos maiores especialistas nos estudos sobre populismo, o classifica como uma forma de movimento democrático e liberal. Ou seja, não deixa de ter qualidade democrática, mas apesar de nascer de dentro de democracias representativas liberais, busca se aproximar o máximo de uma democracia direta, onde minorias têm pouca ou nenhuma voz. Por democracia liberal, aqui não me refiro à democracia que tenha aderido constitucionalmente ao liberalismo, mas sim a democracias que visam a defesa dos direitos das minorias e prezam pelo poder político fundamentado de forma impessoal. Partindo dessa definição do sociólogo, podemos afirmar que para classificar um movimento ou figura como populista, primeiro esses não devem ser declaradamente antidemocráticos e devem seguir as regras democráticas para se chegar ao poder. Além disso, deve se opor ao pluralismo, à representatividade e o poder instituído impessoalmente. O pluralismo é basicamente quando não há qualquer esforço da esfera política em homogeneizar cultural ou ideologicamente uma sociedade. A democracia liberal não só reconhece os direitos de minorias, como compreende que uma sociedade é naturalmente formada pela diversidade, o que é o ideal, se essa diversidade seja representada e não calada por uma maioria. A representatividade em democracias liberais é praticamente inevitável, já que essas democracias funcionam em sociedades muito grandes e muito complexas. Em sociedades com milhões de indivíduos, é impossível a democracia direta. Qualquer coisa que se aproxime de uma democracia direta acaba se convertendo numa ditadura. E é nesse limite que o populismo se equilibra entre a ditadura e a democracia representativa. Para que o povo seja devidamente representado em sociedades tão complexas quanto as sociedades modernas, é preciso que o poder dos representantes seja legitimado de forma impessoal, para que fique claro que eles ocupam um cargo e é o cargo que detém poder e não a pessoa do representante. Por isso a necessidade do poder ser legitimado de modo impessoal. Então é a lei, a Constituição, que deve conferir poder e limitar o poder, e não as instituições que guardam poder, não as pessoas que ocupam os cargos dessas instituições. Mas, como vocês já devem ter percebido, os princípios que constituem uma democracia liberal são tanto abstratos, e da falha e dessa abstração que o populismo se alimenta. A democracia liberal depende profundamente da confiança, explícita ou tácita, que a população possui nas instituições que administram a sociedade. Quando a desconfiança começa a crescer, bem, daí movimentos e personagens populistas começam a surgir. No caso brasileiro, em toda a nossa história como democracia,
democracia já surgiram políticos com pensamentos e atitudes mais ou menos populistas. Mas por que disso? Primeiro, porque nossas instituições são falhas, corporativistas e muitas vezes tendenciosas. Segundo, porque vivemos numa tradição patrimonialista presente tanto na sociedade quanto no Estado. E terceiro, porque as normas que regem a vida do brasileiro são profundamente confusas e, em alguns casos, até excessivas. Normas claras geram uma compreensão objetiva e uma confiança para quem estabelece essas normas. Normas confusas mantêm a confusão e mantêm essa desconfiança na sociedade. E o fato do populismo surgir e ressurgir por aqui é uma péssima notícia, pelo menos de acordo com uma pesquisa de 2020 conduzida pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Essa pesquisa verificou que onde o populismo surgiu uma vez ou mais de uma vez, muito provavelmente continuará a surgir. Países como Brasil, Argentina, México sempre vão viver debaixo da ameaça do populismo. Mas qual a ameaça que o populismo pode trazer afinal? Bem, em primeiro lugar, a óbvia deterioração da democracia e dos direitos das minorias. Mas além disso, essa mesma pesquisa alemã descobriu que períodos em que o populismo estão no poder coincidem com períodos de baixo crescimento econômico ou mesmo de recessão. O populismo traz políticas e soluções que só levam em consideração o curto prazo. Traz também o protecionismo que trava o crescimento, irresponsabilidade fiscal e políticas macroeconômicas insustentáveis. Como se a deteriorização das instituições democráticas e da confiança do povo na democracia não fosse um dano suficiente. E você, o que você acha? O populismo é uma categoria de movimento político válida? Quer dizer, existem reais populistas? Ou o populismo é só um modo de escarnecer de adversários políticos? Comente aqui embaixo e deixe a sua opinião sobre que temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.